Bom dia, família! Que a graça, a paz e o favor do Senhor esteja sempre em nossos corações. Vamos para mais um Só por Hoje, 2 de janeiro. Respire fundo e fale com Deus. Às vezes, quando rezamos, acontece uma coisa interessante. Encontramos os meios, maneiras e energias para realizarmos tarefas que estão muito além das nossas capacidades. Texto básico, página 49. Algumas vezes, a tarefa mais difícil que temos que aprender em recuperação é a de enfrentar com êxito os menores aborrecimentos e frustrações da vida. Todos os dias deparamos com pequenos inconvenientes de desamarrar os nós de cordões dos sapatos de nossos filhos a ficar na fila do supermercado. Nossos dias são cheios de pequenas dificuldades com as quais, de alguma forma, temos que lidar. Se não formos cuidadosos nessas dificuldades, podemos nos encontrar forçando uma barra a cada problema ou rangendo os dentes enquanto discursamos severamente para nós mesmos sobre como deveríamos lidar com elas. Esses são exemplos extremos de inabilidade, mas, mesmo que não estejamos tão mal assim, provavelmente existe espaço para melhorarmos. Cada vez que a vida nos apresentar outro pequeno obstáculo em nossos planos diários, podemos simplesmente respirar fundo e falar com Deus de nossa compreensão, sabendo que podemos obter paciência, tolerância ou tudo mais que precisamos desse poder superior. Conseguimos enfrentar melhor a vida e sorrir com mais frequência. Só por hoje, eu respirarei fundo e falarei com Deus sempre que me sentir frustrado. Realmente sentir frustrado é uma coisa que acontece nas pequenas coisas e nas grandes também, né? É massa porque na semana passada eu me senti mal durante muitos dias, né? E eu venho orando muito para Deus me abençoar, me ajudar, me fortalecer, para que eu não fique mais me sentindo tão frustrado, né? E me sentindo mal, etc. E até, inclusive, na semana passada eu pedi oração para vocês que assistem o canal. E, cara, essa semana eu tenho lidado melhor com essas frustrações, porque eu tenho percebido o gatilho delas, né? Quando vem aquele sentimento do nada, assim, um sentimento nada a ver com a situação, nada a ver com o que eu tô passando, com o que tá acontecendo. De repente vem um gatilho, né? Um gatilho de frustração, um gatilho de depressão, um gatilho de raiva. Eu falo assim, mas peraí, esse sentimento aqui ele não é real, né? Ele tá vindo da onde? Não tá acontecendo nada, tá tudo tranquilo, tá tudo normal, tá tudo favorável, né? E aí eu tenho lidado com ele ali no início dele, né? E é um gatilho, cara, assim como o gatilho da recaída, assim como qualquer outro gatilho, né? Ele é um pensamento pequenininho, né? Depende de mim escolher eliminar ele ali naquele momento ou fortalecer ele, né? E com toda certeza eu preciso muito da ajuda e da força de Deus, tanto para reconhecer esses gatilhos quanto para eliminar eles, né? E basta uma oração, um pensamento bom, uma atitude boa, né? Com o coração em Cristo para que eu consiga eliminar aquele pensamento, aquele sentimento que não é real, né? Ele tá vindo me atacar, mas eu não estou permitindo que ele me ataque. E eu tenho me sentido muito melhor. Essa semana, graças a Deus, eu não tive nenhum episódio de SAD, né, cara? Dessa síndrome da abstinência demorada, né? Graças a Deus, essa semana, até agora, tem sido uma semana tranquila, uma semana muito boa pra mim. Ontem eu tirei o dia para descansar, né? Ontem eu não gravei Só por Hoje, não gravei nenhuma música, não saí de casa. Fiquei quietinho, tirei o dia para descansar. Comi, dormi, fiquei com a minha família. Foi muito bom e estamos aí de novo, forte, firme na luta, né? Graças a Deus, passamos aí o Natal, a virada do ano, né? Sem nenhuma recaída, sem nada de ruim, né? E,
Cara, eu chorei bastante da virada do ano, né? De quarta pra quinta, porque foi a primeira virada do ano que eu passei som, né? Com a minha filha, cara. Tem noção, velho? Minha filha tá com 5 anos já. E com a minha esposa, cara. Com a minha esposa, foi a primeira virada do ano que eu passo com a minha esposa sóbrio, né? Desde quando a gente começou a namorar, sempre eu usava droga, cara. Todo dia, né? Inclusive no dia da virada do ano. Talvez eu não passasse a virada do ano em si drogado, né? Mas eu tinha usado no dia da virada do ano e tinha usado no primeiro dia do ano, né? Assim como em todas as outras datas especiais, né? Por mais que eu não tivesse às vezes usando no momento da comemoração, eu com certeza tinha usado antes e usava depois. Então, só por hoje eu não usei nada, não vou usar, não quero usar, né? Isso é muito bom, cara, é muito maravilhoso. E nesse momento, cara, de lucidez, né? De parar para pensar o quanto foi importante, né? O ano passado da minha vida. Até o dia. Foi o ano que eu inteirei 13 anos de casamento, né? Depois, em novembro, inteirei 14 anos, né? Mas sabe aquela encanação, né? O ano 13, nossa, vai dar merda, né? 13 é o número do azar, mas pra mim foi o número da sorte, né? Então eu comecei a analisar tudo que eu já tinha vivido até aquele momento e comecei a chorar, cara. A gente passou uma virada do ano tranquilo, né, na minha casa. Eu, minha esposa, minha sogra, minha filha só, sem bagunça, por opção mesmo, cara. Por opção, né? Assim, não foi por medo nem nada, porque eu não queria mesmo passar com muitas gentes, né? Passei com as pessoas mais perto de mim, mais próximas. E nesse momento eu fui lá pro quarto da minha filha. Fui lá, deitei lá e ela veio e deitou comigo. E eu tava chorando, né, de alegria, né, de estar vivendo aquele momento novo na minha vida. E ela começou a fazer carinho no meu rosto e pegou um paninho lá de ela brinca com os bebês dela, começou a enxugar meu olho. Ô papai, eu sei que você me ama. Eu te amo também, a vovó te ama, a mamãe te ama, o papai te ama, né? Que no caso é o avô dela, seus irmãos te amam. E eu sei que você me ama, papai. E ficava falando, cara, umas coisas que vinham tão de Deus assim, sabe? Mexeu muito comigo e confortou muito meu coração também. Foi muito massa ter vivido essa nova experiência sóbrio, cara. E se eu não tivesse sóbrio, eu não teria vivido aquilo, né? Então, Deus tem permeado a cada segundo da minha vida nessa nova fase, nessa nova história. E é isso, realmente o que está escrito aqui no Só Por Hoje, ele é real, né? Às vezes vem um gatilho de nervosismo ou de frustração, não tendo nenhuma situação ocorrida. Às vezes vem com uma coisa idiota, às vezes você não consegue trancar a porta de sua casa, você tem que pôr um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de jeito, né? Você já estressa, já fica nervoso. E realmente, cara, com o tempo a oração vai surtindo efeito. Você começa a perceber que mesmo que, como está escrito aqui, que mesmo que não esteja tão ruim assim, tem espaço para melhorar, tem espaço para nós sermos melhores, né? A cada dia. E, cara, essa busca de evolução diária, essa busca de ser melhor a cada dia, ela é extremamente importante, né? Porque isso vai fazer você evoluir continuamente, não só na sua vida, mas também em recuperação. Até o ponto que você não vai ter mais esse problema para lidar, né? Os problemas vão ficar mais difíceis, você vai estar mais preparado e você vai galgar lugares maiores e melhores, né, na sua vida, né? O importante é você não parar, né? Se de repente chega um ponto que você estagna, vixe, isso é perigoso. Isso é muito perigoso, né? Estagnar. Porque quando você está, não sei, posso ter uma perspectiva talvez errada da situação, mas é a que eu tenho, né? Eu fazendo tantas coisas boas, tantos projetos diferentes em Cristo, são como barreiras que eu estabeleço,
né? Espiritualmente falando, né? E para que o mal venha me atacar, ele tem que derrubar tantas barreiras que acaba meio que se tornando impossível ele chegar até mim, né? Porque tem várias barreiras que ele precisa derrubar antes de conseguir me atacar, né? Isso no caso que eu tô falando de disciplina, né? Então eu tenho a disciplina de fazer várias coisas antes de começar o meu dia, né? Então, essas coisas me protegem, né? Ler a Bíblia, gravar o Só por Hoje, fazer um estudo bíblico, gravar uma música. Isso tudo são paredes e barreiras que estão me protegendo, né, em Cristo. Cristo me ajuda, Cristo me protege através dessas barreiras, né? De repente, se eu não faço nada, cara, de bom, nada de útil, nada de diferente, não leio a Bíblia, não ajudo ninguém, não faço nada, cara, não tem nada me protegendo, a não ser a minha própria oração, se é que eu esteja, que num caso desse você esteja orando, né? De repente você não está orando, você não está ajudando ninguém, você não está fazendo nada de bom, não, você também não está fazendo nada de mal, mas você não está tendo proteção, irmão. Você precisa de uma proteção aí para que o mal não consiga atingir sua vida de uma maneira tão rápida assim, né? Essa é a minha perspectiva, não sei se ela é correta, mas ela tem funcionado na minha vida, né? Que eu venho aqui falado só por hoje do que tem funcionado para mim. Então é isso, cara. Busca ajudar alguém, busca orar mais, busca se interessar por outras coisas, né? Que vão te trazer alívio e o quê? O contrário de frustração, né? Vão te trazer uma satisfação. É isso que a gente tem que buscar, coisas boas que nos trazem satisfação. Porque isso vai ser uma proteção contra frustrações, né? E eu tenho feito aquela planilhinha no Excel que eu comentei com vocês. Lá eu ponho pequenas metas, né? Metas diárias. E todo dia eu chego e vou ticando, ó, isso aqui eu consegui fazer hoje, isso aqui eu consegui, isso aqui eu não consegui. Por quê? Porque isso vai me dar... vai me dar... Nossa, esqueci o nome da palavra, gente. Espera aí que eu vou lembrar. Informações. Vai me dar informações de que minha vida não é ruim, né? E que minha vida não está tão ruim como eu penso ou como eu imagino que esteja, né? Porque eu vou ter a planilha ali e vou ter, ó, pera aí, olha o tanto de coisa boa que eu fiz. Olha quantas poucas vezes eu deixei de fazer algo bom, né? Ou quantas poucas vezes eu falhei, né? Então eu tenho conseguido vencer mais do que perder. E isso são informações importantes, né? Principalmente se elas estiverem anotadas, né? Eu gosto muito de anotar, eu gosto muito de escrever, eu gosto de fazer isso. E é mais uma coisa que vai me trazer satisfação, que vai ocupar meu tempo, né? Que vai ser mais uma barreira para que o mal não consiga vir me atacar. Eu acho muito massa, vocês deveriam fazer isso, é muito massa. Você ter, se você estiver tentando parar de fumar, quantos cigarros que eu fumei hoje, eu consegui orar hoje, eu li a Bíblia hoje, eu ajudei alguém hoje, né? Eu fui disfuncional, é uma coisa que eu coloco lá, né? O dia que eu consegui não ser disfuncional com ninguém, né? E, bom, dá pra colocar 1 bilhão de coisas, né? Depende do que você queira colocar. Mas é muito massa, eu acho que vocês deveriam fazer isso. Bom, pessoal, é isso, né? Vamos aí enfrentar mais um ano com a graça do Senhor Jesus, que nós possamos ter um ano abençoado, cheio da presença de Deus, cheio de conquistas, cheio de vitórias, né? Que nós possamos a cada dia mais saber lidar com as frustrações, saber lidar com as nossas imperfeições, né? E que nós não venhamos deixar isso nos derrubar, né? Se você é um adicto que está em recuperação, que Deus te fortaleça, que você continue e permaneça assim, se recuperando a cada dia, evoluindo, crescendo, né? Buscando essa evolução diária. Se você é um adicto que ainda não está em recuperação, que você coloque a cabeça no lugar, que você busque ajuda, né? Seja na NA, seja se internando, seja partilhando com alguém, busque uma ajuda, irmão. Saia dessa vida, né? O quanto antes você puder, porque quanto mais tempo você demorar para sair dela, mais perigoso fica de você perder a sua vida. E se você é uma pessoa que tem um ente querido que está em adicção ativa,
Que Deus dê a oportunidade para ele da recuperação, que te dê muita força, muita sabedoria, que você saiba orar as palavras certas, que você saiba agir da maneira correta, que você saiba raciocinar e pensar e julgar da maneira correta, né? E é isso, pessoal. Até amanhã, beleza? Valeu!